Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde desta semana. Conversaremos hoje com o ortopedista Dr. Dalmir Osmar Semeghini Júnior, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, especialista em cirurgia do joelho, em cirurgia de quadril e médico do esporte. E também faz parte da Sociedade Brasileira de Joelho e Medicina Esportiva. Seja muito bem-vindo, Dr. Dalmir. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Uma honra para mim também. Ainda conversar sobre joelhos, que joelho dá trabalho, né? Muito. Mas dá prazer. Dá prazer também. E quem fica sem os joelhos, tem gente que fica em depressão a vida inteira, né? Fica. Se perde aí a... As patologias deixam em depressão, né? É verdade. Agora, no esporte, todo mundo precisa do joelho. Muito, muito. E a gente pode começar a falar quais as lesões mais comuns no esporte. Então, a gente tem assim, hoje, a concepção do esporte mudou muito. Sim. Porque há um tempo muito curto atrás, nós tínhamos atletas muito jovens praticando esporte. Sim. E com esse movimento para as academias, para as caminhadas, corridas de rua, então começou a mudar esse cenário e a idade modificou também. Então nós temos hoje essas lesões do esporte para um grupo muito maior, que antes chegava num limite de até 35, 40 anos, hoje nós temos que abordar os pacientes até os 60, 65, que são os pacientes mais ativos no esporte. E um grupo menor, até com um pouco mais de idade, mas que faz as caminhadas, academias, etc. Não, é engraçado que muitas pessoas começam uma atividade física e já também começam a sentir dores nos joelhos. Sim. Por que isso? Não, Priscila, isso é assim, provavelmente por doenças pré-existentes, por mau condicionamentos físicos adequados para aquele determinado esporte, enfim. Que tipo de doenças pré-existentes? Já são doenças relacionadas Sim, diretamente ao joelho? Por isso que a gente sempre entende que o esporte, ele tem algumas lesões comuns, então que você pode não se considerando a ideia de lesões pré-existentes, mas as lesões mais comuns de esporte são as contusões, que é uma das mais comuns, que é a batida direta, assim, só machucando mais a parte superficial, sem ter uma lesão grave. Os entorses, que já são lesões mais graves, que aí você pode romper estruturas do joelho, fraturas, lesões estruturais que estariam relacionadas normalmente aos entorses ou traumas de alto impacto, contusões muito fortes, por exemplo no futebol, entorses também no futebol, basquete, vôlei, corrida, esqui de neve, esqui aquático, qualquer lesão. Que aí essas lesões estruturais seriam lesões das estruturas que estabilizam o joelho e que protegem o joelho, que seriam estruturas que estariam expostas a essas lesões traumáticas, entendeu? Sejam por contusões, entorses, fraturas, etc. Vamos mostrar a composição de um joelho e como que ele pode ser atingido por certas patologias? Bom, então, dá para mostrar aqui, Betão, sim, nessa câmera? O joelho, sim, a grosso modo, tá? Ele é composto basicamente de partes moles e estruturas ósseas. Então, as partes moles, elas são compostas pelos músculos, que normalmente terminam em tendões, pelos ligamentos e estruturas internas do joelho, que especialmente os meniscos
e ligamentos internos do joelho que promovem. Os ligamentos são esses daqui, do lado. Isso é um tendão Isso é um típico, tendão. porque ele vem de um músculo da coxa, termina em tendão e se insere na parte inferior do joelho, promovendo os movimentos do joelho. Então, através da contração da musculatura. Os ligamentos, que são esses laterais e esses internos aqui, ó, que seria esse ligamento, que é um dos principais do joelho, que é o ligamento cruzado anterior, e esse de trás, que é o ligamento cruzado posterior. Ok. Então, são os dois principais ligamentos de estabilização. E são esses ligamentos que acabam tendo inflamação ou é outro tipo de problema? Na verdade, os ligamentos podem ter inflamações, como todas as estruturas de partes moles. Mas acho que o grande temor com os ligamentos são as rupturas, as lesões, onde ocorre uma secção desses ligamentos. Porque qualquer ligamento do joelho é importante. Com certeza. E qualquer um que se rompa, ele vai desestabilizar uma articulação, que é uma articulação vital para o nosso corpo, é uma articulação de carga, de apoio. Ela depende desses ligamentos, porque ela é composta por um mecanismo super complexo, onde todas as estruturas são importantes. Só que as estruturas estabilizadoras são esses ligamentos. E por meio do esporte, como que a gente consegue ter esse tipo de problema? Abusando muito do joelho? Então, é o que eu te falei. A intensidade do esporte? Normalmente são lesões traumáticas. Então, veja, para você se prevenir de algumas lesões traumáticas, você faz fortalecimento. Isso fortaleceria esses tendões, melhoraria o mecanismo de funcionamento do joelho e, teoricamente, te colocaria num grupo mais protegido contra essas lesões. Então, para quem está em casa, quer começar uma corrida, não é um esportista olímpico, não é um esportista profissional, mas quer começar a se exercitar. Então, tem que ter um condicionamento físico e começar de leve para o joelho não ser totalmente atingido. É isso? A gente tem que começar a fazer uma academia, fortalecer esses músculos. Como que a gente... Em primeiro lugar, para o pessoal de casa, eu acho que assim, é muito importante que todos pratiquem esportes, entendeu? Seja qual for. Só que todos os esportes, de uma forma tem geral impacto, também. Né? Não. Cada esporte te exige um tipo de condicionamento diferente. Sim. Então você tem que, além de ter um condicionamento físico normal bom, não precisa ser nada ótimo, mas bom, você também tem que se adequar ao esporte que você vai fazer, entendeu? Cada esporte te exige mais de alguma estrutura especificamente de qualquer articulação, especialmente o joelho, entendeu? Porque o joelho, em todos os esportes, ele participa muito ativamente. Sim, claro. É muito importante para todos os esportes. Claro. A gente tem uma questão aqui da Júlia, olha, trabalho com eventos e fico muito tempo em pé. Sinto meu joelho estalando. É normal? Devo tratar? Então, o que seriam esses estalos no joelho? Normalmente os estalos são acomodações de estruturas. Normalmente os ligamentos ou as estruturas soltas do joelho, que para entrarem em ação, elas acabam correndo dentro de uma canaleta óssea que tem lá dentro. Okay. Então, o estalo simples, ele não tem significado clínico muito importante, a menos que ele venha acompanhado de dor. Quando ele vem, o estalo é muito comum. Existem pessoas que são hipermóveis e têm uma facilidade muito grande em instalar estruturas de um modo geral. Entendi. Isso não significa muito. Isso não significa problema. Não é um problema. Não é um problema. O problema existe quando o estalo vem concomitante à dor, vem junto com a dor. Aí nós temos que imaginar que esse estalo
está ocorrendo por alguma alteração interna da articulação. Caso contrário, não. Perfeito. A gente também tem muitos executivos, muitas pessoas que ficam o dia inteiro sentadas, trabalhando sentadas, e reclamam, nossa, meu joelho dói tanto, por que será? Eu só fico sentado. E ficar sentado também é uma atividade, também é uma posição, é isso? Eu acho que o que você quis dizer, na verdade, Priscila... Por que assim, dói o joelho? Não, eu acho que hoje nós temos que entender a nossa profissão como um esporte. Então nós temos que estar assim condicionados para nós executarmos a nossa profissão, seja qual for. Então, tipo, ficar sentado o dia todo exige muito de todas as articulações. Perfeito. Exige muito da coluna, exige muito do joelho, do quadril. Então, você até pode ter menos sintomas. Agora, o fato dessas pessoas sentirem dores por ficarem muito tempo sentadas é porque elas estão cometendo alguma falta. Ou está faltando um alongamento, ou está faltando um trabalho físico melhor, ou está faltando algum tipo de condicionamento para deixá-la bem na profissão que ela exerce. Entendeu? Ótimo. Nessa área esportiva, quais são os principais tratamentos, os mais modernos hoje, para ajudar os nossos para nós entendermos os principais tratamentos, eu classificaria assim. Primeiro, mesmo que exista esse fluxo muito maior de pessoas para as academias, tudo, ainda hoje a gente consegue dividir, assim, a grosso modo, essas lesões em dois grandes grupos. Que são os adultos jovens e os jovens, e os adultos idosos ou os idosos, entendeu? Perfeito. Os adultos jovens, eles têm lesões, às vezes, eles têm mais lesões estruturais, porque eles trabalham numa demanda muito mais forte, muito maior. Então, quando eles têm um entorse e tal, eles correm riscos de terem lesões estruturais dos ligamentos, dos meniscos, isso em se tratando de joelho. Ou mesmo lesões musculares graves. E são lesões que a gente carrega para a vida inteira? Não, porque a grande maioria das lesões hoje são reparáveis cirurgicamente ou são tratáveis. Hoje existe um critério muito significativo, muito bem definido a respeito do tratamento dessas lesões. Por isso que eu gosto de dividir em dois grandes grupos. Ótimo. Porque nós temos uma forma de raciocínio com o adulto, e o jovem e o adulto jovem, e outra maneira de nós raciocinarmos em relação aos idosos e adultos idosos. Sim. Seria esse outro grupo. Os jovens e adultos jovens, normalmente com estruturas essenciais do joelho, essas lesões são reparadas cirurgicamente. Entendeu? Porque a gente tem o caso do Ronaldo Fenômeno, não lembro exatamente que tipo de problema ele teve. O Ronaldo, ele teve uma lesão especificamente nesse tendãozinho aqui. Mas o do Ronaldo é curioso porque ele teve uma patologia da infância e que ele carregou para a vida adulta dele. Então, existe uma não consolidação. Essa patologia tem um nome difícil, mas é uma patologia fácil de explicar. Ela chama-se osteocondrite de Osgood-Schlatter. E difícil mesmo, nem vou repetir, viu, gente? Mas não precisa. O que nós temos que saber é que, no caso dele, ele teve uma má aderência desse tendão, porque essa estrutura ficou solta. E num impacto excessivo que ele fez, isso se descolou, rompeu. Olha. Então foi o tendão patelar que ele teve a lesão. E esse tipo de problema só com cirurgia, no caso do Ronaldo? No caso dele, porque eu lembro que teve todo além dele ser um atleta de alto nível, sim. entendeu? Ele teve uma lesão que
a única forma de se recuperar é executando a cirurgia. E bem executada, porque senão ela pode ter uma recidiva e voltar a ter a lesão. É importante deixar claro que o fato de termos um atleta de alto nível não quer dizer que ele tenha uma performance equilibrada, né? Nem sempre, né? Ele precisa também de todos os preparos, de todo o condicionamento eu até físico. diria que no caso do Ronaldo, a gente viveu muito essa situação, Sim. porque ele se tornou um atleta de alto nível, mas com um preparo de muito baixo nível. Ele chegou aonde ele chegou por talento? Por mérito e talento dele, mas é cultural aqui no Brasil que não se cultiva muito o esporte na infância. Então ele acabou até não tendo um diagnóstico prévio, a lesão dele seria perfeitamente evitável se ele tivesse visto, se ele tivesse um condicionamento muscular melhor. Então, quando ele começou, quando ele entrou num time de futebol europeu, que exige muito do atleta, uma fidelidade de condicionamento, de preparo, tudo, quando ele aumentou essa demanda, o tendão rompeu. Então, isso, eu acho que foi uma mistura de cultural do Brasil, com falta de condicionamento e um pouquinho de azar. Que pena, né? A gente vai finalizar aqui o nosso primeiro bloco. Eu agradeço mais uma vez a Inês Giannini, que sempre me produz para todos os Conexões Saúde. A Inês fica lá em Matão, mas ela vende para toda a região. Se você quiser saber mais, entre no meu Facebook, no meu Instagram. E também ao Guto Franzini, que sempre me maquia, me produz cabelo, enfim. Lá do Recanto das Margaridas, fica aqui do ladinho da TV. Você também pode entrar no Insta e no meu Facebook para saber mais. E a gente volta já com mais informações de tratamentos e também para falar dessa parte dos idosos, né, doutor? Sim. A gente já volta, fica aí. De volta ao Conexão Saúde, a gente volta com muita saúde aqui para os nossos joelhos com o Dr. Dalmir, aqui de Araraquara, que vem nos explicando sobre como cuidar dos nossos joelhos, das principais patologias e tratamentos também. A gente falou um pouco dos esportistas, né? E o senhor falou que divide entre os esportistas, os adultos jovens e a parte dos adultos mais idosos e dos idosos. Sim. Como que a gente pode pensar quais as lesões mais comuns nos idosos? Então, no outro bloco, eu falei a respeito dos jovens, lesões traumáticas e tal. Os adultos e adultos idosos, eles também têm lesões traumáticas. Não significa que não tenham, porque eles continuam tendo estrutura igual. Só que as lesões mais comuns nesses pacientes são já lesões degenerativas, que, a grosso modo, assim, popularmente, eles chamam dos desgastes de joelho. Que Os desgastes naturais acontecem com todos? Sim, biológico. Todo mundo vai ter desgaste de joelho. Em todas as articulações, e no órgãos, corpo todo. No corpo todo. Mas em se tratando de joelho, é inevitável que, em algum momento da vida, nós tenhamos a degeneração biológica da articulação. Mas às vezes isso vem precocemente e pega esses pacientes, alguns deles por lesões antigas, alguns deles carregam já no currículo algum histórico que acaba se manifestando mais tardiamente. Mas as lesões mais comuns são essas lesões degenerativas, osteoartroses, que acometem a articulação, a zona cartilaginosa. Isso faz toda a diferença, porque a gente pensando nos tratamentos, alguns pacientes, dependendo do padrão de idade, nós pensamos em tratamentos clínicos, outros tratamentos cirúrgicos. Então isso a gente vai dividindo por grupos para saber em qual tipo de tratamento esse idoso se enquadra.
entendeu? Claro. Mas assim, de todas as lesões, as mais comuns são dos idosos as condropatias e degenerações, que são as artroses, que até eu trouxe um... Quer que eu mostre? Então, a condropatia são as artroses. Não, vamos mostrar para o pessoal que está em Na casa. verdade, condropatia não é ainda a artrose. As condropatias, patia é uma denominação do latim que designa doença. Sim. E condro, cartilagem. Então, seriam doenças da cartilagem. A degeneração, a osteoartrose, ela é uma evolução dessas lesões. Correto. Entendeu? Então você tem inicialmente uma lesão inicial da cartilagem e com a evolução disso você aqui dá mais ou menos desse joelhinho para esse quarto joelhinho, ele vai mostrando um joelho normal, aí um joelho com uma lesão inicial grau 1, uma lesão já mais agressiva grau 2 e uma lesão já bastante agressiva grau 3. E ainda teria uma grau 4, que seria o que a gente chama de anquilose, que é quando a articulação, a junta fica rígida, dura, não consegue movimentar mais por tanta degeneração que tem. Mas basicamente isso mostra a evolução. Então, o que isso chama a atenção no seguinte... E os sintomas são dores? Normalmente é dor e limite funcional. Então essas pessoas têm dificuldades para andar, se locomover, entrar e sair de um carro, entrar e sair de um ônibus, caminhar, andar na rua. Isso em graus variados. Entendeu? Mas isso chama a atenção porque assim, hoje a medicina, a cirurgia de joelho especialmente, ela previne muitas lesões. A gente tem hoje um arsenal de tratamento, uns recursos novos, modernos. Hoje a cartilagem ela é muito estudada no mundo inteiro, nas grandes universidades, e tudo que é feito pensando numa prevenção, numa proteção dessa cartilagem, para que você tenha um joelho sadio, saudável, nesse grupo de adultos, idosos, para você chegar nessa fase bem. Conta mais pra gente sobre a prevenção, né? Porque prevenção, a gente sempre fala aqui no programa que prevenção é saúde. Então, quais são as atividades, quais são os protocolos da prevenção que vêm sendo estudados? Entendo. Eu acho que, assim, a prevenção, basicamente, ela é um conjunto de situações. Então, hoje, como eu estava falando, a cultura de um país, tudo isso é importante, porque você conseguindo pegar a sua criança na escola, trabalhar essa criança já num trabalho de esporte bem adequado, não oferecendo grandes riscos para essa criança e condicionando, e ele vai chegar, obviamente, na idade adulta melhor. Com certeza. Sim. Com certeza. Não é só isso, tá? Hoje, a partir de uma certa idade, a gente já começa a avaliar a saúde das articulações, das cartilagens, tudo. Então, hoje existem medicamentos, tanto injetáveis como via oral, que a gente procura proteger essas cartilagens de lesões futuras. Então, assim, prevenção propriamente dita é esse conjunto de situações. Tudo junto leva a uma sobrevida mais longa da articulação. A gente tem outras lesões mais comuns aqui dos idosos, que é a osteoartrite, osteoartrose, deformidades angulares. Sim. Isso é uma sequência, Priscila. Tá. Então, assim, osteoartrite é o joelho que dói. Por que ele dói? Porque ele inflamou. Ele está inflamado, está doendo. Lá dentro da articulação, o quadro inflamatório agudo, esse intempestivo, assim, a gente chama de osteoartrite.
Se esse joelho ficar tendo osteoartrites de repetição, ele pode ter uma osteoartrose futura. Já, você falou, deformidades angulares. Hoje a gente estuda muito alinhamento de joelho. O alinhamento original do joelho é o joelho basicamente reto, olhando a patelinha, essa estrutura, olhando para frente direitinho. Ele não está torto para nenhum lado, a patelinha não está viradinha para cá, nem para fora. O meu já é errado, viu, gente? O meu já é torto. Tem um que olha para algum lugar que não é reto. Mas a gente, eu estava até comentando com você, as deformidades angulares são uns motivos muito fortes de lesões futuras. Só que existe um protocolo de avaliação. Okay. Não são todas e qualquer deformidades angulares que vão levar a uma deformidade mais agressiva ou uma osteoartrose, degeneração. Existe um protocolo, um parâmetro de avaliação com graus de medidas e etc. Entendi. Mas hoje esse assunto é muito estudado. A gente avalia muito. Hoje existem até pacientes com por exemplo, as deformidades mais comuns são o geno valgum e geno varum. O geno valgum é o joelho em X. Tá. E o geno varum é o joelho do cavaleiro, do cowboy, que é aquele joelho torto, em arco para fora, entendeu? Os dois. Então, a gente brinca até com um tema que é assim, o geno valgum não consegue cavalgar, porque o joelho é muito aberto. E no cavalo não dá para você ficar com o joelhinho aberto. E o geno varum te encaixa no cavalo. Então, por isso que a gente brinca e fala que é o joelho do cowboy, é o joelho que... E quando a gente nasce com esse joelho, com essa posição da patela, enfim, do joelho. A gente não tem exercícios para modificar, para alinhar, ou não. Existem... Guardando isso que eu te falei, que a gente tem graus de deformidades graus protocolares, individualizados. Exatamente. Existem formas de prevenção. Assim, por exemplo, instabilidades patelares. Agora, o geno valgum e geno varum, a criança passa por isso, porque a gente chama de deformidades fisiológicas da criança, mas respeitando as idades, quando sai da faixa etária e está acima do grau que a gente permite, então a gente começa a entender isso já como uma patologia. Correto. E aí existem prevenções, só que na maioria das vezes cirúrgicas, para as deformidades angulares. Dependendo do grau, dependendo se vira então uma patologia, a gente precisa correr atrás. Caso contrário, não tem problema nenhum. Mas é interessante porque assim, a maior parte das correções de crianças a gente faz no período de estirão de crescimento delas. Entendi. Muitas deformidades são corrigidas nessa fase. Se essa criança sai do estirão de crescimento... Que é de idade a qual idade? Mais ou menos dos 8 aos 12? Não, o estirão de crescimento, ele com uma margem muito ampla de ocorrência, ela pode ocorrer dos 11 aos 18 anos de idade. Entendi, é mais agora, o estirão rápido de crescimento é dos 12 aos 16. E nos outros extremos são crescimentos lentos, entendeu? Entendi. E a grande maioria das deformidades das crianças, a gente corrige nessa fase de uma forma simples. Passou dessa fase, a gente corrige, mas já são cirurgias mais agressivas. Mais elaboradas. Mais agressivas, maiores, cirurgias maiores. Que podem ter consequências também. Não, é o que eu te falei. Hoje, tecnicamente, as técnicas cirúrgicas, a reabilitação, isso melhorou muito. E essas correções são feitas com muita segurança. Não só correções de deformidades. Mas todos os outros tipos de tratamento. Todos. Por exemplo, um atleta rompe o ligamento,
você tem uma técnica cirúrgica para operar esse atleta que é muito segura e a gente sempre entende que nós queremos voltar esse atleta para o esporte original que ele praticava. Sim, voltar para a vida normal dele. Sim, tudo que nós imaginamos hoje, como médicos do esporte ou médicos da cirurgia de joelho, e quando a gente tem um atleta, é fazer a correção cirúrgica da lesão que ele teve e reabilitá-lo ao esporte de origem dele. Por isso que hoje os atletas profissionais, tudo, são operados frequentemente, porque as técnicas cirúrgicas são convincentes, são muito efetivas, muito boas, entendeu? Ótimo, perfeito. A gente gostaria de agradecer aqui o Dr. Dalmir, ortopedista aqui de Araraquara. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Espero que vocês aí de casa tenham gostado. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com o Cozinha Saudável. De volta ao Conexão Saúde, a gente vai agora direto lá para o Cozinha Saudável, mas antes eu queria agradecer a Silvia Ramos, que sempre nos empresta a sua cozinha lá da Ramos Presentes aqui de Araraquara. Vamos lá dar uma olhadinha naquela cozinha linda da Silvia com o prato saboroso da nossa chefe Aline Carrascosa. Cozinha Saudável, apoio cultural, predileta, feito com amor. Que gostoso! Mais um Cozinha Saudável no ar. E hoje a nossa receita é mini penne com tomate seco, azeitonas, castanha, queijo condimentado. Que delícia, gente! Por isso eu gosto de fazer esse quadro. Eu venho aqui só para experimentar o que a Aline faz. Estava até comentando com o pessoal da produção. Eu venho aqui e já fico assaltando algumas coisas, os ingredientes. É uma salada gelada? É isso, Aline? Exatamente. Nós vamos usar esse mini penne. Esse daqui, ele já tá cozido. Ok. Então, naquela linha, se às vezes sobra, né, um pouco do macarrão ou de algum outro alimento. A história do reaproveitamento. Exatamente. Mas reparem que é um mini penne. Olha o tamanhozinho, não é aquele penne maior. Que é diferente, né? Esse que daqui marca é muito gostoso. Esse daqui eu trabalho com a Barilla. Ah, tá. Só pra gente saber. Isso, quem procurar, ele é muito fácil, ele cozinha super rápido. Legal. E é legal pra salada, pra fazer um molho assim rapidinho, só misturar alguns tomatinhos. Escarola, então fica super gostoso. E você colocou azeite? Coloquei, pra não. Porque eu já grudar. dei uma saltadinha no macarrão, até sem o tempero ele tá gostoso, gente. Ele é firminho, então nós vamos trabalhar. E é uma salada gostosa para você colocar agora para o final de ano, acrescentar até frutas, a uva passas, que não é todo mundo que gosta, mas tem gente que ama e tem gente que odeia a uva passa. Eu amo, mas hoje eu não coloquei, tá? Então eu dei algumas opções para vocês verem assim que é fácil e rápido. Tá? Ok. E eu costumo usar muito nessa salada, só que eu não encontrei aqui na cidade. Eu fui em diversos lugares daqui que vende queijo. Eu costumo usar o ricota defumada apimentada. Então, essa daqui, o que eu peguei foi o Minas Padrão apimentado. Entendi. Tá? Então, sempre tem que ter uma pimentinha na receita então, dela. Vocês separaram, né? Viu? Eu falo isso todo Cozinha Saudável e ela sempre vem com uma pimentinha a mais. Então, aí o queijo, a ricota defumada dá um outro sabor, gente, fica muito gostoso. Então, quem for fazer... Nem sabia que existia ricota defumada apimentada. Tem a pimentada e tem a sem a pimenta, pra quem não gosta da pimenta. Você rala ela, a casca dela é marrom escura, então deixa com a casquinha e vai misturando. Fica super divino. Então vamos... Queijo, sal, a pimenta do reino, castanha de caju, azeitonas. Azeitona predileta. Azeitona, a fatiada já. A fatiada. Isso. Alho poró. Coloquei um pouquinho do alho poró. E tomate seco. E tomate seco, tá? Não tem como não ficar gostoso. E eu vou finalizar com rúcula. Tá? Eu vou
dar uns Fica à vontade. Né? Você não vai gostar nem um pouco, né? Não vou gostar nem um pouco. Então vamos à receita, gente. Aqui eu acabei cozinhando umas 2,5 xícaras de macarrão. Do mini penne. Isso. Então aí eu já coloco na saladeira. Lembrando que essa saladeira, olha que linda, aqui da Ramos. Isso, né? Aqui da Casa Ramos. Eu já aproveito e já agradeço a Silvia por colaborar com a Cozinha Saudável, com essa cozinha maravilhosa que a gente usa toda quarta-feira. Então aqui, dou uma soltada nele. Aí eu vou colocar o orégano naquele esquema, dar uma esfregada. Dá uma esfregadinha pro cheiro, pro sabor, ficar mais aguçado, né? Olha aqui, mais um pouquinho. Aí eu vou colocar o tomate seco picado, eu já coloco. O tomate seco. E eu vou aproveitar o óleo dele. Claro, tá? a gente agradece. O óleo, o azeite, eu já coloco junto. Dou uma misturada para pegar. E ela vai bem agora, com esse calor que tá abafado, né? Então, gente, coloca o que vocês tiverem na geladeira. Aqui no caso poderia ter um atum, tá? Verdade. A azeitona predileta. Coloco. Aline, vai me passando que eu vou te ajudando. Aí a gente organiza aqui a cozinha saudável. O alho poró. O alho poró, que também é uma delícia. Eu gosto. Tudo eu ponho alho poró, viu? Além de pimenta, eu uso bastante alho poró. Muito. E uso ele inteiro, viu? Às vezes as pessoas têm receio de não usar aquelas folhas. Pode usar. Pode usar? Pode Dica usar. Não da nossa chefa. Não. Mentira, da nossa chefe Aline Carrascosa. Não descarte. Não descarte. Agora o queijinho. O queijo, tá? O queijo também é a gosto, mas eu não vou pôr muito. Olha só. A tradicional pimentinha do reino. O toque, Aline Carrascosa na salada. Que fica muito bom. O sal. O salzinho. Eu falei, não tem como ficar ruim esse macarrão, essa salada refrescante. Não tem. É aquela questão, você vai colocando. E olha, eu só fiz 2 xícaras. Então, se você tem mais coisa na sua geladeira, ele rende. Então, dá um rendimento legal, né? Alto. Aí espalha bem para o queijo não ficar só num ponto. Castanha de caju. Que triturada, delícia, ou pode ser alguma outra que você tem em casa. Agora nozes também combina ou não? Combina. No final do ano, até mesmo aquele amendoinzinho sem casca, pode colocar. Que tem um custo menor, né? Isso. Gente, além de tudo, além de gostosa, ela é fácil de fazer. Super. Porque só cozinhar o macarrão. E outra, se você usou o macarrão um dia da semana, separa uma quantidade para o começo da semana, põe um azeitinho nele, deixa numa vasilha na geladeira, aí você faz uma salada. Aqui eu peguei a rúcula, eu vou dar uma rasgada nela, tá higienizada, com a mão mesmo. Aí a quantidade que você quiser, tá? Vou colocar só mais essa, que depois eu vou servir ela e vou finalizar no recipiente, tá? Ótimo. E mexer mais um pouco. Com a rúcula é legal só você, na hora de servir, uma quantidade na hora que você servir e que nem vá pra, não pode sobrar, porque senão
por conta do tempero, os condimentos, ela começa a ficar melada a hora que você tiver com ela na geladeira. Então é mais pra hora mesmo. Ou se quiser deixar uma vasilha para o seu convidado acrescentar a rúcula, né? Então esse daqui é pra na hora de servir mesmo. Legal. Aí aqui nós vamos servir nessas 2 taças. Eu vou fazer a finalização dela. Olha, pessoal, que capricho. Para você aqui servir a gente o seu também convidado, aprende. Não vou encher Deixar um muito. pouquinho mais sofisticado, né? A gente vai receber alguém. Fica. Olha que legal. Ou até mesmo não precisa ser essa taça, em shotzinho, aqueles copinhos. Sim, é legal. Aqueles copinhos de cerveja que às vezes tem em casa, aí você põe um garfinho. Então é uma maneira diferente de divertida você, até, né? De servir, sofisticada, dependendo da ocasião, né? Da recepção. Então fica fácil também para a pessoa comer. Aí aqui, deixa eu colocar ela para cá. Aqui. E vamos colocar finalizar com a rúcula. Com a rúcula. Que legal, que prato. Olha, fácil, não é? Bonito, saudável, gostoso e gostoso. gostoso. E tá aí, gente. Essa é a nossa dica aí da semana para vocês servirem aí nas festividades, né? Gostaram dessa nossa dica? Eu tenho certeza que sim. E eu relembro vocês que a gente quer ir aí na sua casa, fazer alguma receita que você tem vontade, ou uma receita saudável, enfim. Mande um e-mail pra gente, conexãosaude@tvculturapaulista.com.br, que eu e a minha chefe aqui, Aline Carrascosa, a gente vai aparecer aí na sua casa, tá bom? Exato. De volta pro estúdio. Cozinha saudável, apoio cultural. Predileta, feito com amor. Que delícia essa saladinha de pênis, super fácil de fazer. E agora chegou a hora de pensar livre. O que é pensar livre? Livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura e conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para a sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem o delicioso milho, a ervilha e o extrato de tomate e o ketchup com somente 13 calorias por porção, todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde, livre de culpa, já sabe. Procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito amor. E a gente fica por aqui. Eu te convido sempre a estar com a gente toda quarta-feira, às 2 da tarde ou às 10h30 da noite. Até quarta-feira que vem. Conexão Saúde, apoio cultural, Predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região.